que a gente pode começar a investir a partir de agora, do zero, de uma maneira correta? Então, vamos aqui para os próximos passos para a gente começar a investir bem de uma maneira certinha. A primeira coisa que a gente tem que ter consciência é que estamos vivos e eventualidades acontecem, tá? Eu sei que a gente não espera, não fica contando, nem, às vezes nem gosta de falar em tragédias, em coisas ruins, mas as coisas ruins acontecem. E no momento que acontecer, a gente precisa ter a leveza para que o dinheiro não seja um problema, tá? Então, diversos problemas podem acontecer. Às vezes a gente pode ter um problema de saúde, às vezes a gente pode perder o emprego, às vezes a gente pode descobrir que está endividado, que não tem nenhum dinheiro, às vezes a gente pode ter que ajudar algum familiar, às vezes a gente pode ter um acidente de carro, ou até, infelizmente, né? Eu tô gravando hoje no dia 6/5. Olhem o que aconteceu lá no sul, né? Toda aquela tragédia com a questão de excesso de chuvas, perdeu a casa inteira, perdeu tudo, perdeu, às vezes, o próprio negócio, perdeu todo, às vezes perdeu familiares. Então, uma situação de extrema tristeza, de extremo desespero. Se você não tiver embasado algo financeiro, além de todos os problemas que você está enfrentando, você vai ter o problema da dificuldade de dinheiro. Então, o primeiro passo que a gente precisa ter é justamente o da reserva de emergência. Por estarmos vivos, por eventualidades acontecer, esse precisa ser o primeiro passo, tá? Então, justamente, ele é o primeiro degrau, né, que deve ser o primeiro degrau para a reserva de emergência, né, o primeiro degrau de que você tem que subir da sua escalada. Então, é inegociável. Você quer começar a investir, você precisa ter essa reserva de emergência, tá? E ela vai funcionar como se fosse um seguro de carro. Então, você vai construir essa reserva de emergência, você tem ela, mas você nunca pretende utilizar. Então você está me falando então que eu vou construir esse valor, vou guardar e eu não vou usar? É mais ou menos isso. Esse é o primeiro degrau da construção do seu patrimônio. É algo que você sempre precisa ter de agora para o resto da sua vida financeira, para o resto da sua vida. E é um dinheiro que você pretende não usar, mas que você pode ter um benefício dos rendimentos que ele pode trazer, tá? Então eu vou mostrar para vocês onde que a gente pode investir esse valor, como fazer esse cálculo e tudo mais. Então, o primeiro degrau da escalada precisa ser o da reserva de emergência. Então, imagina se aconteceu tudo o que aconteceu, assim, de um desastre, de perder a casa, de perder o carro na enchente, de perder o seu negócio, você precisa reconstruir a sua vida e você não tem absolutamente nada. Imagina que você está com um filho doente, você precisa ter um investimento maior em medicamentos. Poxa, você já tem que dar uma atenção muito maior para cuidar do seu filho. Imagina se com tudo isso a falta de dinheiro para comprar um remédio para ele também seja um problema. Olha, o impacto de uma dor de cabeça a mais num momento que você precisa estar presente como pai, né, ou como filho e tudo mais. Então, gente, a reserva de emergência é uma preciosidade, é algo que todo mundo precisa ter, precisa ser o primeiro degrau de todo mundo e deve ser encarado como se fosse um seguro. É algo que você tem, mas que você nunca pretende utilizar, tá? Quais são as características do investimento para a reserva de emergência? Então, a primeira coisa, ele precisa ter liquidez, ó. A liquidez, ela precisa ser imediata. O que que isso significa? Você precisa ter acesso a esse dinheiro no momento que você desejar e precisar, tá? Então, ele precisa ter liquidez, ele não pode ter um vencimento longo, por exemplo, aconteceu alguma coisa agora, você tem que ter a capacidade de pedir o resgate e esse resgate ser imediato, tá? Ele precisa ser de baixo risco. Por que de baixo risco? Imagina que você coloca a sua reserva de emergência em ações.
E bem no momento que aconteceu uma emergência, as ações estão lá embaixo. Ou seja, você precisa resgatar porque não tem opção, porque aconteceu alguma eventualidade, mas está no pior momento possível para fazer esse resgate. Então, não é recomendável colocar em investimentos de alto risco, mas sim em investimentos de baixo risco que tenha um crescimento constante ao longo do tempo, tá? E por ter essa questão de alta liquidez e baixo risco, consequentemente, o seu investimento ele vai ter uma rentabilidade menor. Você não vai estar exposto a investimentos que podem ter um potencial grande de valorização. Mas é possível você fazer investimentos que rendam mais do que a poupança. Inclusive, nós estamos agora com uma taxa de juros ainda em dois dígitos, então, mesmo sendo uma renda fixa e tudo mais, ainda a gente consegue ter bons rendimentos com esse tipo de escolha, tá? Mesmo com baixa liquidez, não, com alta liquidez, com baixo risco, é possível ter uma rentabilidade até que razoável por causa da Selic de agora, tá bom? E como que a gente calcula a reserva de emergência? Então, gente, agora é bem mão na massa, assim, como que a gente faz para conseguir esse valor, assim, a gente sempre tem que ter um valor e um destino e um carimbo para cada investimento que nós formos fazer. Então, aqui, para o primeiro degrau da reserva, a gente precisa definir um valor. Só que esse valor, ele não é o mesmo para todo mundo, ele vai ser particular para cada pessoa. Como assim? Não é o mesmo valor para todo mundo? Não, porque cada pessoa, cada família tem um estilo de vida, tem um custo de vida diferente, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar o seu custo de vida, tá? O custo de vida seu, da sua família, dos seus dependentes e multiplicar por 12. O que que acontece? Este valor vai ser o valor de uma reserva para um ano. Então, se acontecer qualquer coisa, você tem condições de se sustentar durante um ano. Por exemplo, faz de conta que você perdeu o seu emprego. Imagina que você perdeu o seu emprego e você não tem absolutamente nada. Imagina que você perdeu o seu emprego e pessoas dependem de você. De conta que a sua família depende de você, os seus filhos, até pai e mãe, e você perdeu o emprego e todo mundo está dependendo de você. Como que você acha que vai ficar? Você já está com o peso, com a dor de ter perdido o emprego. E, além disso, vai pesar a dependência de todas essas pessoas. Da onde que vai. Isso que acaba gerando, assim, falta de sono, você não vai conseguir dormir, você vai ficar desesperado. E numa dessas, nesse desespero, a gente acaba caindo em várias dívidas, acaba fazendo empréstimos em lugares extremamente altos e vai virando uma bola de neve muito ruim. Por isso que é tão importante a gente ter essa tranquilidade da reserva de emergência e só utilizar a reserva para emergência, não é para qualquer oportunidade, qualquer promoção, tá bom? Quais são os locais, né? Quais são os tipos de investimentos que a gente pode colocar a reserva de emergência? Então, aqui eu trouxe três opções para vocês, são opções extremamente simples de investimento, todas elas podem ser feitas através de corretoras ou até mesmo hoje através dos bancos ou contas de investimentos, tá? Hoje, com o alto avanço da tecnologia na parte financeira, é possível fazer esses investimentos também através dos bancos. Antes era só através das corretoras, tá bom? Então, o primeiro aqui, a primeira opção é através do Tesouro Selic. Então, o Tesouro Selic você está investindo no governo. Dentre os três, é a opção mais segura de todas, porque você está justamente colocando dinheiro no governo e para o governo falir, todos os bancos ou instituições financeiras têm que falir antes, tá? Então, mesmo se uma situação muito caótica, o último que vai colapsar é o governo
governo e, além disso, ele é a máquina de produção de dinheiro. Então, para honrar as dívidas, ele consegue produzir mais papel, apesar de vai ficar uma loucura de inflação, mas em termos de segurança, o Tesouro Selic é a opção mais segura, tá? Qual que é a outra opção muito interessante? São os CDBs com 100% do CDI e liquidez diária. É possível encontrar esses CDBs tanto em contas de pagamento quanto em bancos, e por ser uma reserva de emergência, eu recomendo vocês colocarem em bancos grandes, né? Instituições financeiras mais consolidadas. Por quê? Às vezes você vai ver algum com liquidez diária pagando um pouquinho a mais, só que às vezes não é uma instituição financeira consolidada, é uma instituição que pode estar com muito endividamento e que pode vir a quebrar. Mesmo com a questão do FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que faz um seguro, como se fosse um seguro em até 200 mil de patrimônio, imagina que você está com a sua reserva de emergência em algum local que quebrou e ficou preso no FGC, tem toda a burocracia até você conseguir resgatar o seu dinheiro de volta, e nesse período acontece alguma eventualidade que você precisa do dinheiro, tá? Então, por ser reserva de emergência, por ser algo tão delicado, eu altamente recomendo vocês colocarem em locais mais robustos, em bancos mais robustos, com mais históricos de estabilidade, e não em coisas muito novas, mesmo pagando a mais, tá? Outra opção são fundos DI de liquidez diária. Também é possível vocês buscarem esses fundos tanto em corretoras quanto nos grandes bancos. Sempre, gente, com liquidez diária, tá? E um ponto muito interessante é que, assim, no processo da escalada financeira, enquanto você está construindo esse primeiro degrau, você já tem que ir já pensando no próximo degrau que você quer alcançar. Tá? Então, lá na escalada, eu tenho vários níveis, vários degraus com vários níveis, e o primeiro degrau é justamente da reserva de emergência, mas logo em seguida já tem um outro degrau para você alcançar. E nesse degrau tem outros tipos de investimentos para você ir diversificando aos poucos o seu patrimônio e ir construindo o seu patrimônio para longo prazo até que esse patrimônio te sustenta no futuro, te sustente no futuro. Então, enquanto você estiver em torno da construção de 85 a 90% da sua reserva de emergência, você já pode começar a dar os próximos passos nos próximos degraus. Você pode já começar a ter exposição a outros tipos de investimentos, tá? Mas o interessante é vocês terem a consciência certinha, assim, do quanto que vocês têm que fazer de reserva de emergência, uma previsão de tempo para conseguir conquistar esse valor, e durante essa conquista, a partir do momento que você já tem esse plano traçado e já sabe mais ou menos quanto que você vai fazer de investimento mensal e em quanto tempo você vai atingir esse investimento, aproveitem bem o seu tempo e o seu conhecimento. Enquanto você já está traçando essa escalada, enquanto você estiver fazendo esse investimento, você já vai se direcionando para o próximo degrau. Você já vai começar a entender, bom, a partir do momento que eu acabei a minha reserva de emergência, aonde que eu vou investir todos os meses? Quais que são as minhas opções? O porquê que eu vou investir em outros segmentos, tá? Então, o processo da escalada é justamente isso. Em cada degrau a gente define um norte, a gente define qual que vai ser o valor a ser atingido e em quanto tempo mais ou menos é possível atingir esse valor. Quando a gente estiver fazendo essa escalada, a gente já está mirando na próximo degrau, já está estudando os ativos do próximo degrau para já construir a estratégia do próximo degrau. É isso que vai fazer diversificar o seu patrimônio, deixar esse patrimônio robusto e, principalmente, fazer com que o seu dinheiro trabalhe de uma forma melhor para você, tá bom?